né? Como a Juliane falou, esse processo aí demorou ali de 83 até eles gravarem de outubro a... Eu anotei aqui. Dezembro de outubro a dezembro, o álbum, e o álbum sai logo no iniciozinho de janeiro. Tentaram o Susequinde, que abandonou o barco, depois o Rick Ferreira, que abandonou o barco, e aí, por último, o Emílio Rondô, que não tinha experiência quase nenhuma, né? Ele só havia produzido... Caiu de paraquedas. Ele é um excelente crítico musical, aliás, eu fiz convite para ele aqui, estou esperando, aguardando resposta, e na época ele era casado com uma jornalista que a gente é fã aqui no canal, Ana Maria Baiana, a gente é muito fã dela, muito fã, vira e mexe, ela é citada aqui, e ele se ofereceu para produzir esse álbum, né? Porque ninguém queria, e ele falou, não, cara, ele ficou impressionado também com as letras do Renato, com a voz do Renato, e o Renato realmente era uma força da natureza, né? Herbert Viana falou que era o que ele queria ser, né? Isso diz muito do que era o Renato para aquela geração dele ali, com a idade dele. Eu era bem mais novo. Bem mais novo, não, mas nessa faixa ali da adolescência, 5 anos é um abismo, né? A gente com 50 e 45 não é, mas com 15 e 20 é algo assim absurdo. E vocês acham que isso deve-se ao fato de serem realmente adolescentes, inexperientes e não saberem como funcionavam as engrenagens de uma major, de uma gravadora? Por isso esses percalços no caminho? Com certeza, né? Com certeza. A chegada deles no Rio foi muito traumática para eles, assim, porque eles esperavam uma coisa e eles encontraram outras. A indústria fonográfica ela é muito cruel, né? Porque ela determina, para você conseguir o espaço que eles tiveram a partir do 2, você vê que as entrevistas do Renato a partir dos próximos álbuns, e os álbuns em si, como você falou, tem uma melodia, uma construção completamente diferente, já estavam dominando a coisa. No 1, eles foram dominados pela coisa. Tanto que foi um processo muito sofrido, eles foram embora para Brasília, voltaram novamente. Então, assim, esses 2 meses que eles ficaram meio que encarcerados aí para produzir, essas músicas já existiam. Por enquanto, é a única novidade que tem, que é feita pelo Renato, quando ele não está aguentando mais, doido para ir embora para Brasília. Então, a gente tem um choque cultural, não só de faixas etárias, mas também por eles se entenderem punks, meninos, assim, que a gente pode colocar aí fatores que, inclusive, contribuem para as pessoas não gostarem de Legião Urbana. Eram garotos de uma boa condição financeira, vindos de Brasília, que tinham outro background cultural, acesso à discografia que ninguém tinha. Então, assim, o Renato, ele era não só de disco, tá? Ele era um leitor muito, muito sério, assim, com 20 anos ele já tinha lido coisas que tem gente que leva uma vida inteira para ler e compreender. É verdade. Acusam o Renato muito de plágio, esse disco é recheado de frases que ele retirou de outras bandas, querem diminuir o legado dele por conta disso, mas isso tudo faz parte aí desse encaixe, dessa tentativa dele de se colocar no mundo, né? Eu concordo. Como Renato Russo. Eu concordo. Foi um processo violento, Sal, eu acho, esse início. Eu concordo muito. E o lance da acusação de plágio, para mim, é referência, né? A gente sabe, tipo, a primeira frase, o primeiro verso de Será, que é a primeira música que... A música que abre o disco é uma citação direta de uma faixa do Soft Cell, que eu não vou recordar o nome, né? De 1980, 81, Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Cara, mas isso é citação, o resto da música não tem nada a ver, o resto da letra, como ele desenvolve a letra, não tem nada a ver com a música da onde foi retirada essa frase. E por mais que queiram negar, o Renato, sim, era um puta letrista. Para mim, era um puta letrista, um cara que me influenciou muito. Uma das coisas que eu gostava demais quando eu era adolescente, de estar no mainstream, essas bandas, é que eu, suburbano, garoto do Rio, suburbano, né, morador de Cascadura, não tinha o mesmo acesso que os meninos da Zona Sul tinham, né? Vinha de uma classe média, eu costumava nem classe média baixa, a minha classe era classe pobre alta. Aí eu me inspirava neles, que eu escutava as entrevistas e as citações do que ele lia, do que Humberto lia, do que o Cazuza lia, e por conta desses
artistas, eu descobri um mundo fascinante na literatura. Descobri Camus, Rimbaud, Baudelaire, Clarice Lispector, Vinícius, Pessoa, sabe? Que talvez, se não fosse a música e não fossem esses artistas, talvez eu não tivesse curiosidade de chegar até eles, ou demoraria bastante. E que bom que esse hall de escritores maravilhosos fizeram parte da minha formação ali enquanto adolescente ainda. Vinícius. O Sal, na verdade eu acho que esse álbum da Legião é o álbum que tem as maiores, assim, é o álbum mais punk e mais pós-punk de toda a discografia da Legião. Que ele inclui mais referência do som que eles ouviam, né? Exatamente. Se você pega o Que País é Esse, por exemplo, ele é mais punk, né? Porque tem aquela referência do aborto elétrico anterior e tal. Mas esse primeiro álbum, ele é mais punk, mais pós-punk. Então, assim, as grandes referências do início da Legião Urbana estão nesse álbum, na verdade, né? Não, estava lendo aqui os comentários. Eu concordo com vocês. O Que País é Esse, que é o terceiro álbum, que eles resgatam também músicas do aborto elétrico, como você estava falando, tudo, tem essa característica mais punk e ali do pós-punk. Tem muita influência de Bauhaus, de U2, de Smiths, que o Renato era completamente fascinado pelo Smith, muito fã do Morrissey. Echo the Bunnymen. Echo the Bunnymen, esse som, The Cure, né? Esse som que da primeira metade dos anos 80, né? Que eles, como a Juliane lembrou, por serem de uma classe média alta, né? Filhos de diplomata, de altos funcionários do estatais, né? Do governo e não sei o quê, tinha mais acesso, né? Viajavam para o exterior, tinha um amigo que trazia os discos e tudo, que era diferente da galera que fazia rock no Rio ou em São Paulo, que não tinha esse acesso. Por isso que o discurso das bandas de Brasília eram diferenciados em relação ao discurso da Blitz, do João Penca, do Kid Abelha, né? Um choque terrível, né? Exatamente. Em contradição temática total. São Paulo até se aproxima mais por conta de não ter praia. Amo São Paulo, tá? Mas não tem praia, é uma coisa mais fechada, mais hermética, mais fria, mais cinza. Então, eu vejo que os paulistanos até encontravam reflexos mais fáceis no som das bandas de Brasília do que o Rio de Janeiro, né? Que era essa coisa mais rock de bermudas, como a imprensa chamava na época, desmerecendo isso.